Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Possalski II, Príncipe Exilado, e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre as grades e portões de ferro dos castelos medievais. Sim, esse vídeo foi pedido por um nobre amigo aqui do canal, que veio falar comigo em um dos vídeos de castelo nosso, me perguntando sobre esse assunto. E cara, na hora que eu vi a pergunta dele, eu percebi, muito mais gente deve ter essa mesma dúvida, e por isso vai virar um vídeo para desmistificar de vez mais um dos assuntos aí da Idade Média que muita gente costuma mistificar de forma errada. E sim, vamos falar sobre as grades e portões medievais, e do porquê que, na verdade, pelo menos a grande maioria deles, não eram feitos de ferro de verdade. Mas Docas, como assim? A gente vive vendo nos filmes aqueles portões levadiços lá, que é um monte de barra de ferro trançada. Como aquilo não é de ferro? Mas Docas, nós vimos vendo naqueles filmes medievais sobre os calabouços e suas barras de ferro, suas celas com paredes em grades de ferro e portas de ferro e até alçapões feitos de ferro e... Cara, esse é um elemento que eu até entendo do porquê que a coisa acontece, porque realmente na cultura popular tal coisa é quase sempre retratada como se fosse ferro. Mas não é, gente. Aquelas coisas são de madeira. Como assim, Docas? A gente vive de ferro. Olha... Elas até contêm elementos de ferro, mas geralmente são reforços em ferro. Essas estruturas geralmente são feitas de madeira. E por que elas são feitas de madeira? Primeiro porque na Idade Média não havia a solda como conhecemos hoje. Até haviam formas de soldar, de juntar metal, haviam, mas elas requeriam um trabalho muito intensivo e ele estava a ser feito dentro de uma fornalha pequena, porque uma peça de tal tamanho não conseguiria ser forjada e soldada assim. Ainda mais tinha que ser soldada no local. Então o que geralmente acontecia para juntar ferro na Idade Média era o processo de rebitação. Sim, quase todos os ferros que nós vemos na Idade Média, eles são ferros rebitados. Primeiro que não havia solda, e isso por si só atrapalha bastante as coisas. E segundo, porque imagina a quantidade estrondosa de ferro que ia ser necessário fazer um portão, por exemplo. Você acha que o ferreirinho da vila ia lá conseguir fazer? Ou quanto tempo ele não ia demorar para fazer um portão desse? E tá, se ele conseguisse. E para transportar uma monstruosidade dessa até o castelo? Tá certo também que muitos desses portões de castelo a gente imagina que sejam coisas imensas e na verdade, tá bom, não que seja uma coisa pequena, mas é pouco maior do que um portão que nós vemos nos dias de hoje, de casa comum. O que acontece é que na cultura popular as pessoas sobredimensionam as coisas da Idade Média, muitas vezes. Sobredimensionam o tamanho dos castelos, como eu já falei em outros vídeos no passado, que o normal de um castelo era ser uma coisa pequena, pouco maior que uma casa comum dos dias de hoje. Uma casa relativamente grande, talvez, mas nada que... milhares e milhares de metros quadrados dentro de um castelo. Não. Eram poucos os que atingiam mais de 1000 metros quadrados de tamanho, de área interna. Eram muito raros. Mas, assim como sobredimensionam o tamanho dos castelos normalmente, na cultura popular, o que acontecia também é sobredimensionamento de elementos deles também, como o tamanho das torres, e principalmente tamanho de portão. Não existe nada mais sobredimensionado do que o tamanho de um portão de um castelo na cultura popular. Porque o tamanho de um portão de castelo comum é o tamanho de um portão comum de casa, não é muito diferente. Uma garagem comum. Mas sim, mesmo para fazer um portão comum, imagina um portão de garagem. Quanto você acha que um troço desse de ferro maciço, se fosse de ferro maciço e não de alumínio como são os de hoje normalmente, quanto você acha que um troço desse ia pesar? Agora, imagina transportar um negócio desses sem automóveis, no lombo de cavalos, de mulas ou de pessoas. Percebem o quão inviável é a coisa? Não que não existissem, mas imagina o trabalho que não ia dar para levar até o topo da montanha onde ficava o castelo, porque castelo geralmente não ficava na planície onde é fácil levar as coisas. Então imagina só o que não ia ter que fazer. Conseguir levar uma coisa dessas até um lugar, assim. Não. Cara, é um esforço impensável, né? Ah, mas a forja ficava dentro do castelo. Cara, que tamanho que é o castelo para ter uma forja que desse para construir tal monstruosidade dentro dela? Não que não tivessem forjas dentro de castelos, havia sim. Mas imagina, para construir uma monstruosidade dessa, você acha que uma forjinha comum que você forja uma espada ou uma faca ia dar conta? Então, o motivo é muito óbvio. A madeira pode ser trabalhada em qualquer lugar. Ela não precisa de um local específico para ser trabalhada que nem o ferro. Então os caras podiam levar a madeira toda separada e montar tudo no local. Ia facilitar muito o transporte e o processo de execução. Ia facilitar também a questão de custo, porque ferro não é barato. E não era barato durante a Idade Média. Ainda mais que dependia de todo um processo manual para sua obtenção. Então, era muito mais barato construir com madeira do que com ferro. E aí tem um terceiro detalhe. Com exceção do fogo, que poderia ser barrado de outras maneiras, a resistência real da madeira, uma madeira bem feita e bem trabalhada, durante o período medieval não era algo tão diferente do ferro. Ainda mais se fosse um ferro que você tivesse que fazer de qualquer jeito para conseguir
fazer uma monstruosidade tão grande e poder transportá-la até o local, né? Então temos esses 3 motivos, cara, do porquê que eram de madeira. Ah, mas a gente sempre vê ferro nesses elementos em todos os filmes de cultura popular. E até uma coisa é verdade, não é que não havia ferro nesses elementos, porque sim, esses portões levadiços aí continham reforços em ferro, mas a estrutura base deles era feita em madeira. As grades de calabouço, coisa assim, calabouço é até um assunto interessante que eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, para expressar como é que essa coisa funcionava em si, o quão mística ela é nos dias de hoje. Mas enfim, nas entre aspas áreas destinadas a prisioneiros, as celas, as grades também eram de madeira e também eram reforçadas em ferro. Quando eram? Porque muitas vezes nem eram reforçadas em ferro, muitas vezes é só madeira mesmo. Acho que isso fica bem nítido no Game of Thrones, na hora que a guarnição do Robb Stark captura o Jaime Lannister, que ele tá numa cela feita de madeira. Sim, aquilo é a coisa mais realista que eu vi em relação a cativos medievais, porque realmente elas eram mesmo feitas de madeira e não de ferro. Mas, Docas, não haviam grades de ferro na Idade Média? Ou não haviam estruturas em ferro? Lógico que haviam, mas geralmente eram as grades de janelas que eram feitas de ferro, não essas grades gigantescas. Por quê? Porque a de janela é pequenininha. A de janela é basicamente barras de ferro chumbadas na parede, como se você fosse chumbar uma barra de ferro. Aí você pode fazer barra por barra e só chumbá-la na parede na hora. E essas, sim, essas existiam durante a Idade Média e estas sim eram comuns. Ao contrário dessas outras grades e portões aí feitos de ferro, que na verdade nunca foram feitos de ferro em si. Ou se fossem, seria uma minoria extrema, assim, porque o negócio... Pensa só, o trabalho de fazer tal coisa, o trabalho de transportar e alocar no local certo. O custo de fazer tal coisa, né? Só esses 3 elementos já praticamente inviabilizam, em mais de 90% dos casos, o uso de algo feito totalmente de ferro. E com relação à solda, que acho que o Norberto também perguntou sobre isso. Não havia solda na Idade Média, ou pelo menos não nesse sentido. Para peças maiores era quase sempre utilizado rebite. E bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Se gostaram, por favor, aperta esse like aí, que ajuda muito a gente. Não é inscrito? Se inscreva, ajuda mais ainda. Obrigado e até a próxima, nobres.